Na aula de hoje, vamos falar a respeito da primeira lei da termodinâmica. Seguindo o nosso curso de termodinâmica, nós já estudamos o calor, a teoria cinética dos gases. Agora nós vamos introduzir aí a primeira lei da termodinâmica. Então, nessa aula, nós vamos utilizar aqui para explicar, a primeira lei da termodinâmica, o experimento de Joule. Então, aqui você pode ver esse experimento também, há um artigo, que detalha muito bem esse experimento. Eu vou deixar o artigo aí nos comentários. É um artigo bem interessante. Fala, escreve o experimento aí de Joule. Quem tiver interesse e curiosidade, clica aí. Eu vou deixar o link do artigo nos comentários. Bom, aqui a gente pode ver aqui, pela figura aqui, uma figura um pouco, está em preto e branco, não está em qualidade. Mas acredito que vai servir para o entendimento aqui da primeira lei da termodinâmica. Então, aqui o sistema é um recipiente aqui, você pode ver, ele possui água, esse recipiente é um calorímetro, termicamente isolado, ele não permite troca de calor com o ambiente. O que o Joule fez? Ele tem dois pesos aqui amarrados aqui em cima, Eles estão a uma altura H, possui aqui a força da gravidade, Paredes adiabáticas, que não permite calor, com a troca de calor com o ambiente. Possui aqui algumas paletas, Essas paletas, elas vão, conforme os pesos caem a uma altura H, essas paletas, elas vão girar, Com isso, ele vai converter, conforme esses pesos caem, ele converte na energia potencial, os pesos caindo, em trabalho realizado sobre a água por essas pás aqui. Bom, o que o Joule descobriu? O Joule, ele descobriu que ele podia aumentar aqui a temperatura aqui da água, deixando cair esses pesos aqui, de uma altura qualquer. E foi isso que ele fez. Ele deixou cair aqui esses pesos, essas pás começam a girar aqui dentro, e com isso aumenta aqui essa temperatura. As paredes aqui, elas são isolantes, que circula aqui a água, não permite a troca aqui de calor com o ambiente. Então não permite nem perder calor, nem ganhar calor. Todo o calor está contido aqui dentro. Esses pesos, eles caem a uma velocidade constante. Eles giram aqui essa roda, essas pás aqui. Essas pás, elas realizam trabalho sobre a água. Nós vamos considerar aqui nesse experimento que o atrito ele é desprezível. E se o atrito ele for desprezível, o que vai acontecer? O trabalho realizado pelas pás, o trabalho realizado aqui pela roda, essa pá aqui, sobre a água, vai ser igual à perda da energia mecânica dos pesos. E é determinada calculando-se a sua perda de energia potencial. Então, esse experimento é bastante interessante. O Joule, ele também descobriu, aqui tem esse termômetro, esse termômetro ele serve para medir essa variação de temperatura. O Joule também descobriu que precisa, aqui, eu até deixei anotado aqui, 4,18 joules. Essa, na verdade, não era joules, era a unidade do tempo dele. Eu só converti aqui para uma unidade que nós conhecemos, Então ele descobriu que precisava de 4,18 joules para aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius.
Então, se você quiser aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, grama de água, você só precisa de 4,18 joules. Bom, a, a conclusão, né, que chegou é que esses 4,18 de energia, 4,18 joules, né, de energia mecânica, são exatamente equivalentes, né, a 1 cal aqui. Calor, né, um cal de calor que é conhecido como o equivalente mecânico do calor. Tá? Então, daqui a gente tira essa conversão. Novamente, lá no tempo de Joule, não existia, né, a unidade de Joule, ele utilizou a unidade do tempo dele lá. Bom, nesse experimento, o que acontece? Também a gravidade, né, ela realiza trabalho mecânico, né? Porque esse peso está caindo aqui para baixo, né? Ele está no movimento de cima para baixo. A gravidade também realiza trabalho, né? Porque gravidade também ela aponta para baixo aqui. Ou seja, né, a força da gravidade ela vai realizar um trabalho mecânico, né, nisso aqui. Conforme isso aqui cai, né, essa cordinha aqui ela faz essas pás girar. E isso transfere energia mecânica, né, para todo o sistema. Ocorrendo na água, né, uma mudança de temperatura. Tá? Então, sendo assim, o que daqui a gente pode concluir? Que a transferência de calor para o sistema, como trabalho realizado sobre o sistema, vai ser igual ao quê? A variação da energia interna do sistema. Então, aqui, ó, a transferência de calor para o sistema, com o trabalho realizado sobre o sistema, é igual à variação da energia interna do sistema. Veja bem, nesse caso aqui, né, essa é a convenção que nós vamos adotar. Alguns livros têm essa outra convenção. Mas o que isso quer dizer? É que quando eu realizo trabalho sobre o sistema, se eu realizo trabalho sobre o sistema e entra calor no sistema, então trabalho sobre o sistema mais o calor que entra, isso aqui vai ser igual, a soma, né, do trabalho com o calor é igual à variação da energia interna. Alguns livros eles trazem que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Quem é esse trabalho? Veja bem, esse trabalho é o trabalho realizado pelo sistema. O trabalho realizado sobre o sistema, ele é igual ao negativo do trabalho realizado pelo sistema. Esse trabalho é o sistema quem realiza. Esse trabalho, alguém realiza esse trabalho sobre o sistema. Há uma força, né, externa que realiza o trabalho sobre o sistema. Então, a convenção que eu estou adotando aqui nesse curso é a variação da energia interna é igual ao trabalho realizado sobre o sistema mais o calor que entra no sistema. As duas formas são equivalentes, tanto uma como a outra. Mas desse momento em diante do curso é importante a gente adotar uma convenção para que não fique confuso os exercícios, tá? Na hora de resolver exercícios e discutir alguns conceitos. Então, novamente, para frisar aqui, a convenção que eu vou adotar é o trabalho realizado sobre o sistema mais o calor que entra no sistema, isso aqui é igual à variação da energia interna. E essa é a primeira lei da termodinâmica. Ela é simplesmente, né, essa lei aqui, é simplesmente o enunciado, né, da conservação da energia.
Bom, de acordo com Joule, né? De modo geral, o que aconteceu? O Joule ele chegou à seguinte conclusão: o sistema pode absorver calor e realizar trabalho, absorver calor, realizar trabalho, e esse trabalho é um trabalho mecânico. Ou, se a gente realiza um trabalho mecânico sobre o sistema, esse pode representar, né, uma transferência de calor para o sistema e aumentar a sua temperatura. Quando aumenta a temperatura, aumenta a energia interna. Então, aqui, ó, um desenho aqui. O trabalho, né, realizado sobre o sistema, mais o calor que entra no sistema, aqui, a soma disso aqui aumenta a minha variação da energia interna. Ainda, nós podemos ver aqui que analisando aqui a primeira lei da termodinâmica, o que a gente pode perceber? Joule ele mostrou que, dado uma certa quantidade de calor para o sistema, né, parte desse calor pode se transformar em energia interna, e a outra parte pode se transformar em trabalho também. Então você coloca calor no sistema e esse calor, uma parte dele é transformada em trabalho, outra parte é transformada em energia interna. Da mesma maneira, né, quando a gente realiza trabalho sobre um sistema, tá, parte pode se transformar em energia interna e outra parte pode se transformar em calor. Vamos ver isso, exemplo, logo mais. Você aplica uma força, né, sobre um cilindro, né, um êmbolo, e aí você comprime esse gás que está dentro desse cilindro. Então, uma parte pode se transformar em calor e outra parte pode transformar em energia interna. Então, vamos considerar o trabalho sobre o sistema, ou seja, o trabalho realizado pela vizinhança sobre o sistema. Tá? A vizinhança realiza trabalho sobre o sistema. Então, nesse caso, o meu trabalho, eu vou considerar ele sempre positivo. Além disso, vamos considerar também o calor, a transferência de calor entrando no sistema, transferência de calor entrando no sistema. Se o calor é transferido para o sistema, então o calor entra, vai ser positivo também. Se o calor é retirado do sistema, sai calor do sistema, o calor é negativo. É importante essa convenção. Então, usando essas convenções, a gente pode aqui utilizar, né? Usando essas convenções, representando a energia interna, usando aqui essa convenção do trabalho, quando o trabalho é positivo e o calor, trabalho realizado sobre o sistema, né? Quando alguém realiza trabalho sobre o sistema positivo e o calor que entra no sistema também é positivo, usando essas convenções, representando a gente vai representar aqui a energia interna por U. A primeira lei da termodinâmica, a gente pode escrever que a variação da energia interna é igual ao calor que entra mais o trabalho sobre o sistema. Ou seja, a variação da energia interna do sistema é igual ao calor transferido para o sistema mais o trabalho realizado sobre o sistema. Vamos aqui fazer aqui um exemplo agora. Vamos tratar aqui de um exemplo. Para que a aula não fique muito extensa, eu vou encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula, eu vou
aqui falando a respeito da primeira lei da termodinâmica, porém aqui eu vou resolver aqui um exemplo conceitual, tá certo? Qualquer dúvida deixe nos comentários. Até a próxima aula. Valeu!